Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Qual seria o seu maior ganho na vida? Seria ganhar a loteria, conquistar a sua casa própria ou ter um carro novo? Ou seria realizar um sonho da sua estabilidade profissional ou financeira ou familiar? Embora essas conquistas sejam agradáveis aos olhos e muitas vezes nos fazem sentirmos bem felizes, tudo isso um dia acabará. O maior ganho que podemos ter é aceitar Cristo como nosso Salvador. Convido a você a ler Colossenses capítulo 3, versículo número 17 e fazer aqui uma profunda reflexão desse texto. Esse texto nos ensina a viver plenamente em Cristo. O nosso maior objetivo, como ensina o versículo 3, é pensar nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Embora vivemos no mundo e temos que trabalhar, estudar, nos alimentar e cuidar de nossas famílias, não podemos deixar de mantermos em plena comunhão com Deus. Onde estivermos, temos que compartilhar o Evangelho, mostrar amor uns pelos outros e sermos sempre generosos. A premissa aqui de Paulo, nessa passagem das Escrituras, aos Colossenses, de fato, era que eles morressem em Cristo, que eles fossem amadurecendo a cada dia, confiando na obra consumadora de Jesus e vivesse como ele viveu, em vez de seguir alguns regulamentos religiosos e vivesse como o padrão do mundo. Devemos sempre estar focados no que a Escritura nos ensina. Nascemos uma vez, iremos morrer com Cristo ou sem Cristo. Faça aqui a pergunta: enquanto estamos aqui na terra, o que faremos de nossas vidas? Nós temos vivido os princípios bíblicos de nossas vidas? Reflita sobre isso. Se somos ressuscitados com Cristo, então já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Devemos viver como Cristo viveu. Devemos agir como Cristo agiu. A busca das coisas do alto, onde está Cristo. Essa é o maior objetivo. Qual é o problema? É que estamos focados nas coisas do mundo. Somos influenciados pelo que o mundo nos oferece. Coisas passageiras, cheias de ilusões. Devemos ficar em alerta e olhar para Cristo, pois a grande questão é como eu tenho vivido o Evangelho de Cristo. Não deixamos ser influenciados pelo mundo. Cuidado com o engano da vida secular, pois ela tem influenciado e aproximado os cristãos a viver os padrões desse mundo. Hoje, uma pessoa temente a Deus, de fato, tem que estar o buscando direto. Quais são as suas prioridades? O que ocupa os seus pensamentos? Faça uma avaliação sobre isso também. Hoje, nessa presente era, como cristão, devemos exaltar a Deus e expandir o reino de Deus. A grande pergunta é: como eu tenho feito isso? Nesse estudo, temos aprendido, primeiro, que cada dia temos que deixar as coisas erradas e viver as coisas certas. Segundo, devemos morrer para os conceitos e padrões do mundo. Terceiro, tudo o que iremos fazer é para a glória de Deus em Cristo. E quarto, temos um prazo de validade em nossas vidas. Como viver esse tempo? Essa é a pergunta. Ao ler esse Colossenses, encontramos lições valiosas para nossas vidas. Nossa opção hoje é abandonar as práticas pecaminosas, pois agora somos representantes de Cristo aqui na terra e não mais de Adão. Faça uma renovação diária. Olhe para a sua posição em relação ao mundo e observe onde você deve mudar. Pois se nós não entendemos o Evangelho de Cristo, ainda não fomos totalmente transformados. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. E faça uma boa leitura e uma boa reflexão.